Olá, meus irmãos, muito boa tarde, paz e graça seja multiplicada a todos vocês que nos acompanham aí, através da nossa reflexão, você que nos acompanha no Facebook, você que nos acompanha no YouTube, Deus te abençoe. Nós voltamos aqui para continuar falando sobre a origem do verbo. No último vídeo nós falamos sobre a origem do verbo, mostrando que os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam da natureza humana, ou seja, a partir da revelação. João, ele trata da dispensação do mistério oculto, ou seja, a eternidade passada. João, os outros evangelhos, tratam da dispensação da graça de Deus. Aqui começou com, mais literalmente, com o nascimento do verbo encarnado, ou seja, com a encarnação do verbo. E apesar de que a graça de Deus, ela sempre existiu, no Antigo Testamento todo, a gente vê a graça de Deus manifestada, onde as pessoas que não mereciam a salvação, que não mereciam a presença de Deus, que não mereciam fazer parte do plano de Deus, foram usadas por Deus para fazer, como eu e você hoje. Então, assim, de forma plena, a graça começou quando o Verbo se fez carne. Ele nasceu no ventre da bendita Virgem Maria. Mas a graça sempre existiu, tá certo? Eu quero continuar comentando com você aqui, como nós já falamos, a diferença dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas trata da natureza humana no sentido de... A natureza humana, na verdade, é natureza humana. Cada um deles trata de uma raiz de Jesus, Lucas trata da raiz, Mateus trata da raiz racial, Marcos trata da raiz de Jesus como servo conquistador, servo vencedor e conquistador, e Lucas trata da raiz humana de Jesus, tá certo? Porém, João, ele trata da raiz divina, e pelo fato de João tratar da raiz divina, ele então trata da parte metafísica, como nós já falamos, tá? E nós já vimos aí, conversando com vocês, e quando o verbo ainda não se manifestara no sentido de se tornar conhecido da criação, mostrando para vocês que Paulo, ele falou, trouxe para nós essa revelação em 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 16, nós falamos para você em João capítulo 1, versículos 1 a 6, que pretendendo ser o verbo glorificado, e já existindo por si mesmo, na eternidade passada, como verbo encarnado, a parte B. Então João fala das três fases: verbo Pai, verbo Filho, no caso, na parte física, o verbo estava com Deus, se refere ao verbo Filho, tá? E depois, quando ele fala do verbo, o verbo era Deus, ele está se referindo ao Deus Espírito. Então João, ele trata das três pessoas da divindade só no primeiro versículo do capítulo 1. No princípio era o verbo, ele se refere a Deus Pai. E o verbo estava com Deus, ele se refere ao verbo se fazendo carne, se materializando. E o verbo era Deus, ele se refere ao Deus Espírito, agora revelado. O verbo era o Deus Espírito, porém não revelado. O verbo é Deus, o verbo era Deus, a parte C do versículo 1, também continua sendo o Deus Espírito, porém agora revelado de forma corpórea, como nós já falamos nos demais vídeos, tá certo? E na eternidade passada nós citamos, no vídeo passado, eu quero ler com você Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 8,
versículos 22 ao versículo 31. É um texto um pouco longo, mas para você entender, quando nós nos referimos à eternidade passada, o que aconteceu na eternidade passada? Então, para você entender mais ou menos o que aconteceu na eternidade passada, como funcionou a eternidade passada, tem como saber alguma coisa que aconteceu na eternidade passada, além do que nós já falamos até aqui? Bem, Provérbios capítulo 8, versículos 22 ao 31. Acompanhe comigo, por favor, a lição, tá? O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Então aqui, o Salomão, filósofo e poeta, está trazendo para nós uma revelação da época da eternidade passada. Então, tendo em vista Salomão ser um poeta e um filósofo, ele então traz, usando a linguagem de sabedoria. João traz para nós uma linguagem espiritual mesmo, metafísica mesmo. E, no caso, Salomão, por ser poeta e filósofo, ele traz para a gente usando a linguagem, a metáfora da sabedoria. Tá? Então ele usa aqui: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Versículo 23 de Provérbios 8. Desde a eternidade, referindo à eternidade passada, que João fala lá no capítulo 1, versículo 1. Tá? Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes do começo da terra. Como eu já te disse, Salomão está usando a expressão sabedoria, porque como filósofo, amigo do saber, ele usa a expressão sabedoria. Tá? Ele está usando a linguagem aqui, dizendo que a sabedoria, como se fosse a sabedoria, expressando que o Senhor possuiu a sabedoria no princípio de seus caminhos. Ou seja, o nosso Deus é um Deus sábio que consegue ver o resultado final antes de começar. E olha o que ele diz aí, versículo 24. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Observe aí que Salomão está trazendo para nós revelações de fatos, de evidências da eternidade passada, antes de Deus se revelar, antes do verbo se encarnar, antes do verbo se fazer carne. Tá? Salomão está falando nesse contexto da eternidade passada, tá bom? Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, olha aí, ainda ele não tinha feito a terra, tá? Nem os campos, nem sequer o próprio pó do mundo. Olha a linguagem. Então eu só estou lendo para você, porque para você entender, além do que nós já falamos aqui, para você entender o que acontecia na eternidade passada, antes do verbo se revelar, antes de ser o verbo com Deus, o verbo estava com Deus, e antes do verbo ser Deus, lá no início, só o verbo, antes de ele se revelar, ele estava projetando, criando, tá, todas as coisas que ele criaria, que se manifestaria quando ele se revelasse. Ok? Versículo 26, que nós terminamos de ler, versículo 27 diz assim, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Versículo 28 de Provérbios 8, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Observa aí que a terra, nós já falamos sobre isso em um vídeo, que a terra ela não é redonda. Redonda é apenas um círculo que Deus abriu no meio da escuridão, no meio das trevas, no meio das águas, e esse círculo que Deus abriu, no meio da escuridão, no meio das trevas, no meio das águas, como está lá em Gênesis capítulo 2, que a terra é informe e vazia,
e havia trevas sobre a face, né, de todas as águas, de abismo, né? Então não tem como saber o tamanho da terra. O certo é que a terra, ela está por baixo de todos os mares, de todos os oceanos, porque ela é que sustenta essas coisas, entendeu? Então, quando a Bíblia fala que Deus criou céu e terra, o céu e terra, eles têm a mesma dimensão, tá? O céu, lógico, é muito maior que todos os planetas, e a Terra também é maior do que todos os planetas. Os planetas existem, tá certo? Os conhecidos são permissão de Deus para as pessoas conhecerem. Então, o que nós temos aí, conhecemos como Terra redonda, nada mais, nada menos, é um círculo que Deus abriu no meio das trevas, no meio do abismo, no meio das águas, como se enchesse um balão, né? Você coloca um balão no fundo da piscina e vai enchendo ele cá de fora. Então a Bíblia diz que nós temos águas por baixo, nas laterais e por cima de nós. A terra está no meio da água, tá? Esse círculo, essa terra redonda que nós conhecemos, ela está no meio da água. Existe água por baixo, por cima e nas laterais. É como se fosse um balão que você enche dentro da piscina e ele fica lá no meio da piscina, no centro da piscina, mas há água por baixo dele, há água por cima, há água ao seu redor. É assim que nós estamos aqui, diz a Bíblia, tá? E aqui, continuando aqui, vai trazer mais informação para você, ó. Versículo 28, né, como nós lemos, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, tá certo? Abismo, o que a Gênesis fala lá, capítulo 1, versículo 2, né, que a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. É esse abismo que está sendo se referido aqui, tá? Versículo 29, quando punha o mar o seu termo, né, que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Versículo 30, então eu estava com ele, e eu era aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não rejeiteis e sede sábios. Porventura, o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Tá? Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Se você prestou atenção na leitura, depois você pode continuar lendo aí, que é só para trazer informação para você, você vai perceber que Deus aqui, ele está, o Salomão está trazendo Deus na personificação da sabedoria, tá? E esse Deus que Salomão está trazendo a personificação da sabedoria é o mesmo Deus que João diz que no princípio era o verbo. Nesse princípio, quando ele era o verbo, Salomão traz para nós essa revelação de como ele se comportava, de como ele agia, né? O máximo que se conseguiu trazer nesse período, João falou que é o verbo e Salomão fala que é a sabedoria, né? Porque a sabedoria que nós conhecemos é a origem de todas as coisas. Sem sabedoria não se consegue, pode ter teoria, né? Às vezes as pessoas elas têm teoria, têm uma autoformação intelectual, mas não têm sabedoria para administrar o que tem. Então a sabedoria é realmente, de fato, de direito, a origem de todo o desenvolvimento, de todo o progresso é a sabedoria. Então Salomão usa a metáfora colocando Deus, personificando como a sabedoria e trazendo para nós aqui, como nós vemos aqui, depois você pode continuar lendo, muitas revelações daquilo que acontecia lá na eternidade passada. Então está aqui, meu amigo, minha amiga, continuo trazendo para você mais informação relacionada aqui, né, como nós estamos falando aqui, a origem do verbo, ok? Eu quero deixar aqui meu abraço a todos vocês que estão aí nos acompanhando, tá certo? Tanto no Facebook como no YouTube. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e já já a gente volta, né, trazendo um próximo vídeo para comentar com você e continuar a nossa reflexão, ok?
Deus te abençoe, fique na paz e até logo mais.